Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Bom, gente, eu finalmente consegui uma câmera para gravar os vídeos, então vamos voltar nesse terceiro trimestre a todo vapor para continuar nesse estudo da lição que é tão rico nas nossas vidas. Bom, já estamos no terceiro trimestre e essa lição aqui, ó, Volta ao Futuro. A lição dessa semana é uma lição que me chamou muito a atenção, uma lição muito linda. É a história de Jeremias. O título da lição é Quem? Eu? Jeremias, ele viveu depois de Josias. Já eram os seus sucessores que estavam no trono e Deus escolheu Jeremias para que ele pudesse ser o próximo profeta. O foco da lição dessa semana é realmente o chamado feito para Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos muito interessantes. O chamado de Jeremias ocorreu mais ou menos quando ele tinha uns 20 anos, segundo a lição da escola sabatina. Jeremias estava sendo escolhido para ser um profeta que levaria a mensagem de Deus e também ele falaria da destruição de Jerusalém caso o povo de Israel não se arrependesse de seus pecados. Josias, ele já tinha feito uma reforma muito grande, muito bem sucedida em Israel, só que o povo voltou ao pecado novamente. Isso causou muita tristeza a Deus. Então ele basicamente se cansou do que o povo havia feito e decidiu que destruiria Jerusalém. Mas voltando para o chamado, é muito interessante mesmo. O primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 5 do capítulo 1, que foi quando Deus disse a Jeremias o seguinte: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu escolhi e separei você para que fosse um profeta das nações. Só que não vamos imaginar que isso seja para Jeremias, mas que isso seja para a gente. Antes mesmo do nosso nascimento, Deus já nos escolheu para fazer a obra dele. Assim como nós, Jeremias também ficou com muito medo do que iria fazer, do que Deus estava chamando, do que ele poderia enfrentar dali para frente. Então, Jeremias disse o seguinte para Deus: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Eu fico pensando que se fôssemos nós hoje, se Deus estivesse chamando a gente para fazer o trabalho dele e ser um profeta e dizer, olha, a cidade vai ser destruída, se arrependa dos seus pecados, eu ficaria com muito medo, porque assim, todo mundo ia te zoar ou ia falar, não, você tá louco, ou ficar bravo, ou querer te matar, não sei. Então é muito compreensível essa atitude de Jeremias, que ele estava com medo do que ele poderia enfrentar dali pra frente. Logo que eu e os meninos começamos o canal, há 1 ano atrás, muitas pessoas, principalmente pessoas muito próximas de nós, falavam que nós não poderíamos fazer esse trabalho porque nós não tínhamos moral e nós não tínhamos também conhecimento suficiente para fazer as lições da escola sabatina e postar um vídeo na internet. Nós não tínhamos capacidade para fazer o trabalho de Deus da nossa forma. Às vezes, talvez você tenha medo de atender o chamado que Deus está entregando para você pelo que os outros vão pensar. Pelo que as pessoas mais velhas ou os meus amigos da escola ou qualquer coisa assim. Você pensar, não vou fazer isso porque o que vão pensar de mim? Mas a questão não é essa, a questão não é do que vão pensar. A questão é você estar fazendo o trabalho de Deus, aceitando o convite para ser servo do Rei do Universo. Continuando os outros versículos que eu vou ler, é exatamente nessa situação que Deus está falando pra gente. Quando você tá com medo ou que você
tem medo do que vão falar para você. Deus diz o seguinte em Jeremias 1, versículos 7 e 8. Não diga que sou muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Talvez Deus tenha te chamado e você talvez não esteja pronto para aceitar isso, porque você esteja com medo de não conseguir. Exatamente isso está acontecendo comigo hoje. Deus está me chamando para um trabalho muito maior, mas eu tô com medo de fracassar, eu tô com medo de não dar certo. Eu sei sim que vão ter muito trabalho, muitas lutas, muitas dificuldades e muita gente falando que não vai dar certo. Mas quando Deus chama e quando Deus coloca a ideia na sua cabeça, Ele com certeza vai abrir portas para que isso dê certo. Mas você precisa ter força de vontade para conseguir. E nessas situações, Deus diz assim: hoje eu estou lhe dando forças para que você possa enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Esse é o versículo 18 e 19. Então Deus está falando assim: não precisa ter medo, eu estou te dando força, eu estou te dando o suficiente para que você vá e faça o trabalho que eu estou te dando. O Senhor falou, e não tem ninguém mais nessa terra com autoridade de te desanimar. Mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis a você ou que você esteja com medo, tente sempre voltar os seus olhos a Deus e enfrentar aquilo que Ele está te pedindo, pois as tempestades sempre vêm, mas depois sempre vai ter um lindo arco-íris para você se deleitar. Entregue hoje a sua vida a Deus e peça para que Ele possa te dar capacidade e força de vontade para fazer aquilo que Ele está te pedindo. Ele com certeza não vai te dar uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. E nós jovens somos o futuro da igreja. Nós sim temos capacidade para fazermos o trabalho para Deus. E não tem quem diga o contrário. Mesmo que o chamado seja pequeno, que seja para você pregar na sua igreja ou passar a lição da escola sabatina, não tenha medo, porque assim você vai estar abreviando a volta de Jesus, que é aquilo que nós estamos tão ansiosos para que aconteça. Que você possa tomar o seu chamado nas mãos e possa pedir a Deus que Ele te dê força para fazer isso, porque eu sinceramente não aguento mais viver nesse mundo. E eu quero muito que todas as pessoas conheçam o amor de Jesus para que Ele volte logo e nos leve para o céu e não exista mais morte nem dor. Então faça como Jeremias, coloque a sua confiança em Deus e se entregue, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Espero que esse vídeo tenha sido muito enriquecedor para você e que Jesus esteja sempre presente na sua vida. Um grande beijo e até mais!